Olá, meus amigos do canal Pereira Barreto Entrevista. Hoje, dia 20 de janeiro de 2024. Primeiramente, eu peço desculpas a todos vocês que iríamos gravar uma live com a nossa medalhista olímpica Osemar Coelho Neto, que hoje veio aqui em Pereira Barreto para passar os seus conhecimentos técnicos com relação à prova dos 4 por 100, né? E a nossa medalhista olímpica veio aqui de livre e espontânea vontade. Nós fomos atrás e conversamos com ela e acabamos acertando hoje dela vir aqui. Então eu peço desculpa que nós iríamos fazer uma live, mas não deu certo devido ao tempo que está fechado. Nós temos aí trovões, relâmpagos e não conseguimos, tá? Mas nós vamos continuar, né? Nós temos que continuar porque não podemos parar. Então, se você está assistindo esse vídeo, essa entrevista, pode ter certeza que você vai ter conhecimentos técnicos, vai saber sobre superação e ter na sua vida que a vitória, antes da vitória, nós temos muitas barreiras a alcançar. Então, nós temos a grata satisfação de ter hoje aqui Osemar Coelho Neto, tá? E eu gostaria de saber de você, Osemar, a sua vida, onde você nasceu, até você chegar ao esporte, ao atletismo e proporcionar medalha olímpica para nosso país. Primeiramente, muito obrigada, Zé, pelo convite. Amei Pereira Barreto, fui muito bem recebida. A cidade é linda, maravilhosa, aconchegante. Vocês estão de parabéns. A minha carreira, o esporte para mim é a minha vida, né? É o que eu fui hoje, a Osemar Coelho Neto. Eu falo que o esporte ele vai além das medalhas, ele oportuniza vidas e a minha foi uma. Sou de uma família bem humilde, do Vale do Ribeira, uma cidade de 20 mil habitantes e que teve a oportunidade de conhecer o mundo, de estudar, de treinar através do esporte, que é o atletismo, que eu sou apaixonada por ele. Com quantos anos você iniciou essa sua trajetória no atletismo? E como é que foi isso daí? O que proporcionou? Alguém chegou e viu você, falou? Com quantos anos você começou? Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, uma criança que gostou muito de brincar na rua, de taco, de pega-pega. Então eu já treinava e não sabia. E eu gostava muito das aulas de educação física. Então a minha iniciação foi dentro da escola, nas aulas de educação física, com o professor. E gostava muito de jogar vôlei, gostava de praticar todos os esportes. Porém, com 1,60 m, não consegui fazer carreira no vôlei. E aí, o meu professor apresentou o atletismo. E eu comecei num campeonato escolar, onde a minha iniciação começou por um erro de súmula. Meu nome não foi inscrito nas súmulas, então eu tive... A primeira corrida minha foi com os meninos. E eu tive a oportunidade de ganhar, fazer a melhor marca da competição. E ali eu começo a escrever meu nome na história do atletismo brasileiro. E no final desse campeonato, no JEPS, um outro professor também me viu correndo e dali inicia realmente a minha carreira. Então foram através de professores, com olhares de professores dentro da escola e em campeonato escolar. Você tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. E a sua fase local, regional, você foi galgando medalhas, primeiro lugar, até chegar em nível nacional, internacional. Como é que foi essa trajetória, assim, um resumo dessa trajetória? Foi uma trajetória de campeonatos escolares. Então, até então, eu não era federada, dos 12, era campeonato escolar mesmo, e eles deixavam eu bem criança. Eu fui me federar com 15 anos de idade. Então, assim, essa trajetória do 12 aos 15 anos foi campeonatos escolares, treinamento dentro da escola, na aula de educação física. E quando você chegou no alto rendimento, atleta de alto rendimento,
você pode passar para nós assim as pessoas que te fizeram acontecer isso desde o começo, aqueles técnicos, porque é importante isso aí, a gente enaltecer o trabalho dessas pessoas, né, que dão o seu tempo para formar atletas, né? Quer dizer, existe o início e o acompanhamento dos outros também, né? Não é só um que fez com que você chegasse a essa medalha olímpica. Assim, todo atleta ele tem aquele início na escola e são os professores que alavancam, né? E aí o meu primeiro treinador foi o professor Roberto Dick, né? Um treinador assim que eu tenho uma paixão, uma admiração imensa, porque ele me viu correndo no campeonato escolar e me contratou aos 12 anos de idade. Então, desde os 12 anos de idade, eu fiz um contrato com a cidade de Cubatão. E aí, aos 15 anos, quando eu tenho uma idade para me mudar de Miracatu, eu deixo a região do Vale do Ribeira, vou para Cubatão e inicio. Aí sim, eu inicio um treinamento, 1 hora, já começando ali de 3 a 4 horas treinando com o professor Roberto Dick, aprendendo a fazer coordenação de corrida, aprendendo a ter disciplina, aprendendo o que é realmente ser um atleta. Então, assim, passei pela mão do professor Roberto Dick, depois do professor Índio, professor Ézio Magalhães, que também fiz grandes resultados com ele. Porém, o treinador assim que mais tempo eu fiquei foi o professor Nakaya, né, onde foi o treinador que me levou para maiores competições que tem no mundo. Participei de Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, Mundiais e 2 Jogos Olímpicos. Fui campeã pan-americana também em 2011 em Guadalajara. Então, assim, a minha trajetória passou na mão de todos esses treinadores e no alto rendimento mesmo, que foi o professor Nakaya, né? Cheguei a treinar 8 horas por dia. Chegava de manhã, como ele dizia, tem hora para chegar, não tem hora para voltar para casa. É uma coisa assim, que é um diferencial, é uma escolha que você tem que fazer. Escolheu, é dedicação total. Não tem, eu falo assim, não tem meio termo. Ou você treina ou você não treina. Vai doer do mesmo jeito, então é melhor a gente treinar. É importante quando a gente fala a respeito das conquistas, mas tem um outro lado também, porque a sua prova de 100 metros são 12 segundos, 11 segundos, e passa tão rápido, mas para chegar até lá, existe, como você falou, disciplina, dedicação, resiliência, quer dizer, uma série de adjetivos que às vezes as pessoas, a maioria das pessoas não vê isso, né? Porque na pista tudo é maravilha, mas o antes, como é que foi isso daí para você, assim, se encaixar nesse ritmo aí para falar, não, eu vou conseguir uma medalha, eu vou conseguir disputar primeiro a Olimpíadas, depois eu vou, né, nós vamos buscar. Como é que foi isso daí? Para mim, assim, eu falo que foi muito fácil, porque assim, o atletismo eu me apaixonei. Você tem que amar o que você faz. Quando você ama o que você faz, é muito fácil. Não, as pessoas me perguntam, nossa, mas você foi uma criança totalmente diferente, não teve uma vida de estar em festa, de sair. Eu falei, não, eu dormia cedo, acordava cedo, minha vida era treinar. Eu amava acordar cedo, a ter uma alimentação correta, isso para mim era prazeroso. Então assim, quando a gente faz algo que você ama e que você se entregou para aquilo, nada é sacrifício, né? Então você ficar 8 horas treinando, foi uma escolha minha e eu sabia que para eu ir aos Jogos Olímpicos eu tinha que passar por esse processo, não tinha um outro caminho. Então foi fácil, porque era algo que eu queria mudar minha vida. E além de tudo, eu enxerguei o esporte como algo que fosse oportunizar a minha vida, que ia mudar a minha situação. E realmente foi, porque eu estou em uma cidade, de uma região que era considerada a mais pobre do Vale de São Paulo, que é o Vale do Ribeira, de uma cidade pequena, de uma família humilde, e que eu queria mudar a minha situação, ter oportunidades. E o esporte me trouxe isso, grandes oportunidades de viajar o mundo, de estudar, de ser quem eu sou hoje. Então, assim, é uma entrega, é uma escolha. E nada pode ser com sacrifício. A minha não foi. Foi bem legal. Eu amei o que eu fiz. E se Deus perguntasse o que eu queria ser de novo, eu ia fazer tudo de novo.
porque foi muito legal, eu amei fazer esporte e continuo amando. Você tem uma filha, né? Como é que é o nome? Valentina. A Valentina. Essa sua filha, ela tem um sangue muito forte, né? Você poderia passar para nós aí, ela é bisneta de quem? E quem foi esse atleta, esse super atleta do Brasil? É a Valentina, minha filha, que é uma criança que já está no esporte desde os 6 anos, é uma amante, ela ama esporte e ela é neta do Ademar Ferreira da Silva, um bicampeão olímpico, melhor atleta, não só como atleta, mas como pessoa, né? O Ademar foi uma pessoa muito culta e que realizou grandes ações aqui no nosso Brasil. Poliglota, né? Falava sim, várias línguas. Várias línguas. Foi embaixador do Brasil na África, uma excelente pessoa. Eu é o bisavô da minha filha. Para você, as maiores conquistas, tirando essa conquista aí, que é maior, mas assim, enumerando, né, vamos dizer assim, abaixo dessa conquista, porque tem dificuldades, né? Todas as conquistas têm dificuldade, mas aquela que foi assim mais prazerosa para você, além da Olimpíadas, que nós vamos falar depois à parte, para você o que foi e por que foi isso? Na verdade, assim, como eu disse, o que trouxe para mim, quando eu olho, eu falo que o esporte ele vai além das medalhas. Então, hoje, a minha maior medalha é o que eu sou, é o que o esporte me proporcionou. Uma criança que teve toda a disciplina dentro do esporte e que soube utilizar ele como algo muito bom. Então, a minha melhor medalha que eu tenho hoje é a pessoa que eu me tornei. Isso para mim eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei. Hoje eu faço parte da confederação, eu sou membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, a única mulher, segundo mandato que eu estou lá. Então tudo que está dentro do atletismo brasileiro eu faço parte, então isso é uma conquista muito grande, né? Então essas são as minhas medalhas. E se medalha assim de ser campeã brasileira, eu fui campeã brasileira, fui campeã sul-americana, campeã pan-americana, campeã mesmo em Guadalajara em 2011, participei de 2 Jogos Olímpicos, Atenas e Pequim, e aí são todas as competições que vocês possam imaginar que existe no mundo, eu tive a oportunidade de estar. Então assim, é tudo que se relaciona a Rosemar. Isso para mim não tem preço, é a maior conquista que eu tenho na minha vida. Então, hoje você desenvolve também um projeto, né? Você atua no SESI, né? Me conta como é que foi essa história aí depois da passagem das pistas. Foram 30 anos? 22 anos. 22 anos nas pistas. E aí você imaginava, você queria depois de parar, vamos dizer assim, você pensava em continuar no atletismo ou foi assim uma coisa que aconteceu e você falou, não, eu vou continuar no atletismo dessa forma? Na verdade, assim, eu sempre planejei muito a minha vida, né? Comecei fazendo jornalismo, não deu muito certo, aí fiz a educação física. Eu queria estar na área de esporte, mas não imaginava continuar tão com o atletismo. Então, assim que eu encerrei minha carreira, o atleta quando ele encerra, fala, eu não quero saber mais disso, eu quero ter finais de semana, eu quero ser uma pessoa comum, que sábado e domingo existe. Mas isso durou 6 meses só, e aí eu volto para o atletismo e eu volto para o Vale do Ribeira, porque eu quis voltar para um lugar onde eu poderia fazer a diferença, levar todo o meu conhecimento, levar tudo para os jovens de lá, tudo que o esporte pode fazer na vida de uma criança. Então eu comecei com projetos sociais, né, lá em Miracatu, na minha cidade, no Vale do Ribeira, divulgando, e através desses projetos eu conheci o SESI, e aonde eu fui contratada como treinadora. Fiquei 2 anos desenvolvendo atletismo lá dentro do SESI, e aí agora eu sou coordenadora de qualidade de vida e atuo também não só no esporte, na cultura, tudo que se desenvolve na parte cultural do SESI, eu tô à frente. Então o esporte continua na minha vida,
dentro do SESI, da Confederação Brasileira, e também levando, né, como eu estou fazendo aqui hoje em Pereira Barreto. Eu vou para as escolas, eu vou nas cidades, eu divulgo, porque eu mostro para essas crianças que eles podem chegar onde eles querem chegar e saber o quanto o esporte é importante. Isso daí que eu já ia fazer uma pergunta a respeito dessas crianças de hoje aí, dos adolescentes e crianças que nós tivemos lá de Mirandópolis, né, em Pereira Barreto. O pessoal veio agradecer aí a todos os responsáveis, ao Batata, que é o técnico aqui de Pereira Barreto, ao pessoal de Mirandópolis, Elza, Maristela, Roberto Canda, Gilberto, Eduardo, todos aqueles que estão à frente do atletismo, né, que no pleno sábado vieram aqui, né, e participaram desse entrosamento com você, para essas crianças e adolescentes que você viu lá. São maravilhosos, assim, a gente vê hoje a maior dificuldade de você estar trazendo, né, essas crianças para o esporte. Hoje a tecnologia, eles querem ficar no computador, não quer treinar, não quer suar, muito diferente da minha geração. E hoje, quando eu chego, aquele número de crianças, eu fiquei encantada e com a vontade de conhecimento que eles tinham, de todos ali fazendo atletismo. Aquilo me encantou muito, de chegar num lugar onde você, assim, vê vários jovens querendo ouvir, que fazem, ou ainda ouvi-los, que eles fazem atletismo. Isso é encantador, porque é muito difícil hoje você encontrar crianças que querem praticar esporte. A nossa luta hoje a concorrência é muito grande, né, com tecnologia, e principalmente na idade. Tive muita mulher, muita menina, né, menina de 13, 14 anos lá praticando. Isso foi muito legal. O esporte, o atletismo, a gente vê, eu sou amante, né, sou amador, sempre fui amador. A gente vê que o esporte, o atletismo, ele faz com que as crianças, aqui nós temos aqui o projeto do Batata, que tem crianças que não conheciam o mar, né? Através dos campeonatos escolares, ele conseguiu levar crianças e adolescentes ao mar, até o mar. E este ano que passou, em 2023, ele conseguiu colocar uma menina e um menino, aquele que estava lá, para voar, né? Para voar lá para Brasília, para participar de um campeonato escolar nacional. Então, talvez, a gente não está prevendo, mas talvez seja a última vez, a primeira e a última vez que vai andar de avião, né? Eu fico imaginando. Não, para sempre. Não, mas a gente, talvez, né? Eles mas já são diferenciados. Já são diferenciados. Diferenciados. Então, o que o esporte proporciona, né? Quer dizer, para eles, isso já vai ficar para sempre na história, né? Então, só que as crianças, elas veem dessa forma, e uma coisa importante que a gente tem que falar, que o atletismo, no início, a criança ela tem que decidir, né? Porque ela vai participar de vários esportes para depois ela escolher, né? Sim, né? Aí, por exemplo, eu já fui uma criança que de cara me destaquei muito na velocidade, então o meu foi muito nítido. Não tinha como ir para o fundo, apesar que eu corri fundo, fiz salto em altura, fiz salto em distância, fiz várias provas. Porém, a minha característica era muito nítida, que era uma velocista, de cara assim. Mas eu vivenciei, né, todas as provas, que nem hoje a minha filha, ela muito cedo ainda, ela começou mais cedo que eu. Então, assim, a criança, ela vivencia todas as provas. E aí o treinador, o professor que está ali, ele vai olhando a característica e aí ele vai direcionando para a prova que a criança se destaca mais. Vamos falar de uma coisa importante, que é a medalha de bronze na Olimpíada de Pequim. Queria que você fizesse um breve histórico do antes, do durante, porque até chegar à final, né? Como é que foi tudo isso, e do depois, né? Colheu os frutos, né? Que foram
produzir. E uma coisa importante, você me falou que na semifinal, quando os Estados Unidos perdeu, né, porque deixou cair o bastão, e falou, não, nós somos melhores. Né? Eles erraram, eles não estavam melhor. Quem venceu fomos nós, quem classificou fomos nós, independente da forma, né? Porque o treinamento do 4x100 não é só correr, né? É uma sincronia, uma sincronização entre os atletas. É muito treinamento. Me fala então o início de tudo isso, essa trajetória. É uma trajetória que já vem desde 2003, né? Foi um trabalho do professor Catiusco na CAE, porque antes era só o masculino que ia para Jogos Olímpicos. Até então, antes de 2004, o Brasil não tinha participado de nenhum Jogos Olímpicos. E aí o professor Catiusco na CAE, como ele tinha as 4 melhores velocistas junto com ele, então ele já fez um trabalho, o revezamento é muito treinamento. A gente vai para os nossos primeiros Jogos Olímpicos, fomos bem. E aí, foram mais 4 anos de treinamento muito duro. O Brasil tinha, assim, considerado uma das melhores passagens, porque a gente era muito veloz nas passagens, né? E essa parte que eu falo das americanas, que quando a gente chegou em Pequim, elas sentaram para assistir a gente. E aí, na semifinal, elas derrubaram o bastão. E aí, os atletas eles passam por uma zona mista, né? Tem todos os jornalistas. E uma das jornalistas me fez uma pergunta, o Brasil está na final porque os americanos derrubaram o bastão. Eu falei assim, não, o Brasil está na final porque a gente é bom, a gente é melhor que elas. O correr e revezamento não é só correr. Elas podem ser melhores que a gente no individual, correndo, mas com um bastão nós somos melhores que ela, porque a gente conseguiu chegar e o bastão junto, elas não. Então nós estamos na final porque o Brasil é melhor, está entre os 8 melhores do mundo, é uma final olímpica. E como é que é a adrenalina nisso daí? É muito controlada. O atleta, quando ele chega nos Jogos Olímpicos, ele está muito bem preparado psicologicamente. Acompanhamento. Sim, né? Psicológico. E a gente é muito preparado. O atleta, quando ele chega lá, ele já sabe o que faz. Dá aquela dor na barriga, dá tudo isso. Só que a gente sabe se controlar. O nosso nervoso, você ouvir, são 70 mil pessoas, a pessoa tem que estar ligada para ouvir a outra chamando, porque é muito rápido. Então, assim, é muito preparo. Então, nada disso atrapalha. Isso pra gente, a gente controla muito bem. E em 2008, né, eu falo que o esporte, ele vai, isso é uma palavra, eu levo para sempre, né? Ele vai além das medalhas, ele oportuniza, ele traz valores para a vida da pessoa. E um dos valores que ele me ensinou, que independente aonde você queira chegar, a honestidade tem que estar em primeiro lugar. Né? Isso faz parte da vida do ser humano. Né? Infelizmente, no esporte também existiu isso. Só que no esporte é o doping, né? O atleta que utiliza substâncias proibidas, que não pode se utilizar, que deixam eles mais fortes e correm mais. Né? Infelizmente, isso também acontece. Em 2008, nós terminamos na 4ª colocação, ficamos atrás da Nigéria por 2 centésimos, eles fizeram 12 e nós fizemos 43 e 14. Então, assim, foi na chegada e, assim, foi algo que, ao mesmo tempo, está entre as 4 melhores do mundo, e ao mesmo tempo você perde uma medalha, porque eu que abri, falei, nossa, a gente vai ganhar uma medalha olímpica, e aquilo para o atleta é a vida nossa, né? Como se você terminasse um doutorado, né? Tivesse um certificado. Mas, como eu acredito nisso, muito nisso, então minha vida foi baseada na honestidade, em treinamento. Eu fui treinada nem para roubar, tipo assim, o tiro na hora da largada, tem atleta que fica tentando adivinhar. O meu treinador não, ele sempre treinou pra gente ouvir o som da hora do tiro. Então, assim, isso foi muito baseado na minha vida desde o meu início. Então, eu trouxe. E, graças a Deus, eu acredito muito nisso. E, acreditando nisso, depois de 8 anos, né, todo atleta, os 3 primeiros finalistas que ganham medalha, todos eles vão fazer exame de doping. Né? Então, assim, são 2 frascos que são colhidos, a amostra A e a amostra B.
E depois de quase 8 anos, houve-se uma denúncia, né? Foram 3 pessoas que fizeram essa denúncia. Inclusive tem um documentário na Netflix que se chama Ícaro, que foi um dos pesquisadores que fez, né, todas as substâncias para os russos utilizarem, onde ele faz. E aí o Comitê Olímpico vai e depois de 10 anos refaz todos os exames e consta que uma das meninas estavam utilizando substância. E aí depois de 8, 9 anos se refaz toda a entrega da medalha e o Brasil se torna medalhista olímpico. Então assim, é uma grande história. Aí as pessoas perguntam: nossa, mas 10 anos para você, o que vale? Eu falei: vale tudo, é a minha vida. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter vivido isso em vida. Para mim é como se eu tivesse ganhado a medalha naquele dia. Não faz diferença. Ah, mas você perdeu isso, você perdeu. Não me interessa o que eu perdi. Me interessa o que eu ganhei, o que eu sou hoje. Então assim, eu sou um tipo de pessoa também que não olho pelo que eu perdi, e sempre pelo que eu acho que a vida fica mais leve, né? Com certeza. A gente olhar só pelo que Deus está dando pra gente. Acho que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem perda. Eu tive grandes perdas na minha vida. Eu perdi minha mãe, é uma história assim que eu sempre conto nas minhas palestras. No 2004, eu perdi minha mãe num acidente uma semana antes. Eu estava numa competição e eu tinha falado com minha mãe num domingo, né, no Dia das Mães. E eu tinha treinado muito, né, seria meu primeiro Jogos Olímpicos. E ela me assistia no domingo, né? E aí o Robson Caetano fez uma entrevista e tal, e ela me ligou logo depois, que a gente se falava muito. Nossa, filha, você vai para os Jogos Olímpicos? E eu desmenti a minha mãe. E aí uma semana depois ela vem a falecer num acidente na minha cidade, foi fatal. E aí você fala assim, foi uma perda muito, muito grande na minha vida, porém eu falei assim para Deus: eu não vou questionar, eu não quero saber o que aconteceu, eu vou prosseguir. E eu fui na próxima competição. Minha mãe não sabe, num domingo, como ela sabia que eu ia para os Jogos Olímpicos, então eu tinha que fazer, né? Então uma semana depois eu vou para a competição e faço meus Jogos Olímpicos, o índice para os Jogos Olímpicos. Na outra semana eu ganho meu primeiro troféu Brasil mesmo, de ser campeã. Então, assim, a vida a gente perde, a gente ganha, mas a gente tem que saber lidar com essas situações. E eu acho que o esporte soube me ensinar, porque é mais perda do que ganha, e a gente tem que voltar ali, treinar de novo, reiniciar tudo e olhar para aquilo que está dando certo. Porque eu não fui a única que aconteceu isso. Se vocês ouvirem história, muitos atletas teve perda dessa maneira, de estar longe e receber a notícia: olha, sua mãe, seu pai perder. Então isso faz parte da nossa vida. E então eu não olho pelas coisas que eu perdi. Eu olho pelas coisas, pelas grandes oportunidades de coisas boas que acontecem. E mesmo sendo 8 anos depois que receber uma medalha olímpica, para mim é como se fosse no dia ter subido naquele pódio. Com certeza. Você está falando dessa questão, a gente falou da dificuldade, da disciplina do atleta. Quer dizer, percebam, a mãe dela havia falecido e no outro dia ela foi competir. A cabeça do atleta, ele tem que estar preparado para tudo, né? Porque o treinamento, assim, você via seus familiares pouco, né? Muito pouco. Eu convivi muito pouco com a minha mãe. Na verdade, eu convivi com a minha mãe até os 15 anos. Dos 15 anos em diante, eu havia uma vez por ano. Ou 2, às vezes, quando dava. Quando dava para ter um feriadinho, 1 ou 2 finais de semana, e eu ia em julho. Mas julho, geralmente, a gente estava viajando para fora, não estava no Brasil. Então, era mais 15 dias de férias que a gente tinha que eu vi minha mãe. Foi muito pouco tempo, né? Então, são escolhas que a gente faz e que a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Então, hoje, eu sou psicologicamente muito bem preparada, né, para saber lidar com esses momentos difíceis e bons que a vida nos proporciona. Quer dizer, é uma armadura que tem que a pessoa, como se diz assim, eu tenho um objetivo e as barreiras, as dificuldades nós vamos enfrentar, mas eu não posso me desconcentrar
quando der alguma coisa de errado, né? A gente desanimar, não vou fazer mais, isso não é pra mim. É reiniciar a vida o tempo inteiro, reiniciar. Lesionou? Reinicia. O que eu tenho que fazer? Doutor, eu chegava, machucou, chorava. Tá bom, e agora? O que eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer isso. Em quanto tempo você vai ficar boa? Nesse tempo. Então, ia lá, tratava de manhã, à tarde e à noite. Então, assim, é saber lidar com frustrações, saber lidar com coisas boas. Isso faz parte da vida do ser humano. E, graças a Deus, pra mim, tá dando muito certo, né? Eu falo pra minha filha, a vida a gente mais perde do que ganha. Mas quando ganha também, vale. E nesse caso aí, atleta de alto rendimento, você ficou quanto tempo fazendo, como dizer assim, a convocação para a seleção brasileira, esse tempo todo já ficou alheio a tudo isso? Parentes, amigos, sim. Só? Do 15 anos em diante. Já começou com 15? Eu comecei com 15 anos com alto rendimento. Já fui com 15 anos para ir para o alto rendimento. Então, quando eles me conheceram, eu tinha 12. Então, do 12 ao 15 foi para dentro da escola. Dos 15 anos em diante foi alto rendimento. Então, ali em diante, eu comecei com 15, 18 anos eu peguei minha primeira seleção. Então, 18 anos foi a minha primeira seleção. E aí eu encerrei 2011, eu tinha, acho que, uns 34 anos. Foi quando eu encerrei. A minha última seleção eu peguei em 2011, que foi os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. E o Mundial... Teve um Mundial também, não lembro, acho que foi na Alemanha. Foi minha última seleção brasileira. Você participou de todos os campeonatos? Todos que tem no mundo. Todos. E nesse caso aí, igual você falou, é privada de muitas coisas, né? Praticamente. Tudo, assim, né? Não é privada e não, porque assim... Alimentação ao extremo de correto. Então, assim, é privar de coisas que para você ter sucesso você não precisa... Então, aquilo ali não me fazia falta. Né? Você ir para balada, você beber, tomar refrigerante, comer fritura, isso não era meu mundo. Então não era ser privado, porque isso não fazia parte do meu mundo. Você não tinha vontade? Eu não tinha vontade, aquilo lá não fazia parte do meu mundo, então eu não era privada. Eu não tinha nem vontade daquilo. Né? O meu mundo era acordar cedo, treinar, estudar, ter uma boa alimentação, sabe? Então esse era o meu mundo, então eu era feliz nesse meu mundo. Isso pra mim nem fazia parte, eu nem experimentei. E você conseguiu, através do esporte, você falou, conhecer países, estudo, né? Hoje quais são os cursos que você tem? Eu sou formada em Educação Física, né? Fiz pós-graduação em Treinamento e Gestão também, que eu também atuo na área de Gestão. Então, e continuo, né? E os países que você conheceu são inúmeros. Mais ou menos continente, 32. Então vamos falar por continente. Só não na África. Só não na África. Não na África. Na África não tem. Não o restante, Ásia, Europa. Toda. E viajava direto, né? Assim. Todo ano. Dos 18, acho que aos 34 anos, todo ano. Para fora do Brasil. Eu chegava, tirava a mala, eu praticamente chegava em casa, trocava só a mala e voltava de novo. Então vocês estão conhecendo aqui, nós estamos aí, infelizmente nós não estamos ao vivo devido a alguns problemas técnicos, não vai dar para fazer as perguntas, né, para nossa atleta aqui, mas vocês tiveram algo muito importante, né? São palavras de motivação, né? De esperança para você, jovem, criança que está iniciando nesse momento, né? Que você abrace de coração, os resultados virão desde que você também se dedique, né? E eu queria que você então passasse uma mensagem, não só para aqueles jovens e adolescentes que foram lá, de resiliência, de esperança, de disciplina, de foco, né? De querer, como se diz assim, alcançar resultados, alcançar medalhas. Eu sempre falo, né, para os jovens, conheço muitas crianças, vou muito em escola, eu sempre falo assim,
independente da sua escolha, né? Tem criança que quer ser atleta, tem criança que chegou pra mim, teve uma vez que eu fui numa escola, a criança falou, não quero ser atleta. Eu falei, o que você quer? Eu quero ser delegada. Era uma menina ainda, né? Eu não esqueço nunca. Eu falei, você pode ser, o que você tem que fazer para ser uma delegada? Você tem que ir procurar saber o que você tem que fazer para chegar lá. É isso, é estudar, é esse concurso que eu tenho que fazer, é essa faculdade que eu tenho que fazer. E se dedicar com disciplina, com foco, com resiliência, sabe? Porque as dificuldades vão vir. Não tem como não ter sucesso. Eu falo que eu não acredito em sorte, né? A sorte para mim são as pessoas que Deus colocou na minha vida. Né, para a minha família, os meus professores, e aí é com você, é você que faz as coisas acontecer. Então, quando eu vou desejar alguma coisa para alguém, eu falo, desejo sucesso, porque você está desejando algo que a pessoa construiu. Porque sorte é para quem fica em casa, sem fazer nada, não estuda, aí vai ter que ter sorte para saber olhar o que o outro lá fez para poder colar. Então, assim, mas para quem trabalha, para quem se dedica, não tem como não ter sucesso. Então, o que vocês ouviram? Uma criança, e eu tenho 1,60 m, eu era muito mais magrinha, pequenininha, então o vento já dificultava muito, e que acreditava em mim. Eu falo assim, que eu não deixava ninguém dizer que eu não era capaz. Eu sou a única pessoa que posso dizer aonde eu posso chegar, as condições que eu tenho. Né? Então, assim, e quando a gente acredita em sonho, né? E a gente faz a nossa parte para que ele se realize, o impossível se torna possível. Você falou de uma coisa importante, de alcançar resultados, de obter vitórias, bons resultados, medalhas, classificação. Mas e aí, a derrota? Como é que trabalha isso? Porque existe aí um tempo enorme. Como você falou, você treinava cedo à tarde, né? E às vezes à noite, né? Às vezes à noite. E chega naquele momento, de repente, é o dia? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou atleta amador, esse dia não está dando certo. Existe essa questão do dia, ou é uma coisa que não existe? Se você treinar, se você tiver o foco, você alcança aquele resultado. Você tem que ser disciplinado mentalmente e fisicamente. Os dois, né? Mais mentalmente que fisicamente, né? O atleta, né? Querer saber lidar com as frustrações. Porque que nem eu fazia 100 metros rasos. Quando você acordava, você já sabia. Você pisava o pé no chão e falava, nossa, hoje eu não estou bem. Não vai sair, você já sabia. Você não ia fazer o seu melhor da sua vida, mas alguma coisa ia sair. Então, por exemplo, se eu chegasse na pista, tivesse chovendo, tivesse vento, eu nem olhava para aquilo. Vai estar ruim para mim, vai estar para todo mundo. Então, o meu foco nunca foi nisso. Hoje eu acordei, eu não estou bem. Tá bom, não está bem, mas você vai correr do mesmo jeito. Então, assim, é aquilo que o atleta sabe o dia que ele vai fazer o resultado dele, porque ele já conhece o corpo dele. E na hora do aquecimento, você já percebe, hoje vai ser meu dia. Como também sabe que talvez não vai ser o melhor dia, mas também sabe lidar com as frustrações. Porque não é porque hoje eu não estou tão 100% bem que eu não vou correr. Não é porque o vento está contra que eu não vou correr. O meu foco não é esse. O meu foco era, na verdade, assim, as pessoas perguntam, a Lucimar Moura, por exemplo, que na minha época, além de ser a minha maior adversária, ela era a maior amiga, porque a gente viajava junto, a gente treinava junto. Então, assim, pra mim, meu maior adversário era o cronômetro, aquele que ficava lá na frente. Então, assim, eu sempre tinha que, pelo menos, melhorar alguma coisa. Sempre melhorar alguma coisinha do que eu já tinha feito. Eu já estava satisfeito. E lidar assim, tem dia que estava ruim, tem dia que não empurrava o bloco direito. E assim, tinha que voltar no outro dia e fazer melhor. Normal. Quer dizer, o recomeço, alguns atletas, amador que a gente fala, né? Essas crianças, adolescentes, às vezes elas ficam, como dizer assim, elas sentem aquilo, né? Eu acho que tem que começar a trabalhar isso daí, né? Porque senão... Não, para eu ir para os meus primeiros Jogos Olímpicos de treinamento foram quase 15 anos.
Para eu ir para o meu primeiro Jogos Olímpicos. Em 2000 era para ter ido para o primeiro, não deu certo. Fiquei fora de Sydney, chorei muito. O vento era até 2.0, eu fiz 2.1, era uma época era muito difícil. Falei, mas eu não vou nesse, mas no próximo eu vou. E eu fui, né? Em 2004 foi meu primeiro Jogos Olímpicos. É não desistir nunca, gente. Não deu certo aqui, mas ali vai dar certo. Em 2007 eu tive uma lesão e eu fiquei fora dos Jogos Pan-Americanos, fui cortada uma semana antes. E eram os Jogos Pan-Americanos do Brasil. Aquele dia eu queria nunca mais fazer atletismo na minha vida. Saí, peguei minha sapatilha, joguei no lixo. Durou coisas de minutos, voltei e peguei. Ainda bem, porque em 2008 eu vou para os Jogos Olímpicos e ganho uma medalha. Né? Então, assim, é saber que não deu certo ali, mas lá na frente vai dar. O segredo é não desistir de você. Quando você acredita no seu potencial, no que você pode ser, é não desistir daquilo. Várias vezes vai dar errado, mas quando der certo também, deslancha. Então nós tivemos aqui uma aula, né, de motivação, de resiliência, de não desistir dos seus objetivos. E não é só no esporte, né? Nós hoje estamos falando do esporte, que é o atletismo, mas em tudo. E o esporte, o atletismo, ele faz isso, como vocês viram, né? A Rosemar conheceu países, só não conheceu o continente africano, conheceu pessoas, né? Viajou muito por esse Brasil, conhece muitas cidades, capitais do Brasil. Pereira Barreto, que agora está conhecendo Pereira Barreto. Através do esporte. Através do esporte, olha bem. 47 anos eu ainda viajo. Ainda viaja ainda, né? Quer dizer, olha só que importância, né? Eu vejo, Rosemar, que nós brasileiros, eu não sei se nos outros países são assim, você poderia falar, nós não temos essa, como se diz assim, esse agradecimento com os atletas que representaram o Brasil. Esse reconhecimento da pessoa chegar e fazer, olha, obrigado por você ter feito isso pelo Brasil, você nos representou, você fez com que o nosso país, a bandeira fosse tremulada. Isso, nos outros países eu acho que não existe, né? Não. No Brasil, É só no Brasil. Você aposentou... O povo esquece. Se você não ganhou uma medalha olímpica, então, meu Deus do céu. Aí pior. Pior ainda. É pior, né? Pior. Isso é muito ruim ainda no nosso país. Eu fico muito triste porque as pessoas não entendem o que é o esporte. Né? O esporte, mas hoje ainda as pessoas entendem, um monte de gente que estão lá, não tem o que fazer na vida, vão lá, vão correr, vão jogar bola. E não é isso, né? Vocês ouviram a minha história. Vocês viram o que ele proporcionou para mim. E o Brasil precisava entender isso, que na verdade meu sonho era que educação e esporte fossem a mesma coisa, né? Tivesse os mesmos direitos, porque a mesma forma que o Brasil investe na educação, teria que investir no esporte, investir naquela criança, saber que hoje melhorou bastante, nós estamos melhor, a gente vê hoje o skate, que era um esporte que marginalizado. Hoje a gente tem aí a menina com 13 anos, né? Então, então assim, melhorou, mas precisa ser mais visto como algo que faz a diferença na vida de criança, oportuniza. Infelizmente a gente ainda somos os últimos, né? Na linha ali, nós estamos perdendo para todo mundo. E a hora que o Brasil entender e mudar isso, nós vamos ser uma potência olímpica. Todo mundo fala, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa entender e incentivar crianças. E você falou de uma coisa já, uma potência olímpica. Nós temos um país aí enorme de material humano, de material humano, de tudo. De tudo. Por quê? Resumindo, por que Cuba, hoje Cuba nem tanto, mas sempre teve lá uma potência, países pequenos, se bem que são mais ricos, Jamaica. O que falta isso daí? Porque hoje eu não vejo assim as escolas. A gente não vê, aqui nós temos escolas municipais, a gente não vê um campeonato escolar
mas aqui local de atletismo, né? De trazer essas crianças. Por que a gente não copiar isso? Vamos por Jamaica, por que não copiar? Porque a gente não acredita, né? A população vem da população mesmo, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 6 anos, eu invisto, porque quando ela chega pra mim e fala que quer ser atleta, minha filha tem 6 anos, ela ama esporte. Então hoje eu estou investindo na minha filha, sabe? Ela estuda no SESI, que é uma escola integral, e lá é o dia inteiro. Ela passa o dia inteiro e depois faz esporte, joga tênis, eu vou, ela leva, eu tiro meu tempo de ir treinar. Então isso vai dos pais também, tá incentivando os filhos. Por exemplo, uma criança que quer praticar esporte com 14, 15, não, larga de fazer isso, ela vai trabalhar, precisa trazer dinheiro para dentro de casa. E ele acaba não investindo naquela criança, porque ele não enxerga que o esporte é uma profissão. Ele não enxerga só isso, ele não enxerga como o esporte vai mudar a vida, diferente de outros países. Por exemplo, os americanos, esporte é investimento, eles investem fielmente nos filhos. Até faculdade, na universidade. Para você ir para uma universidade, você tem que fazer esporte. Esse é o nosso diferencial, é uma cultura, né? Que nem o futebol, por exemplo, isso está mais já enraizado. Tem pais que investem, vem de casa, vende isso para o filho estar fazendo futebol. E isso deveria ser, não que os pais tenham que vender casa, eu sou contra isso, mas os pais deveriam acreditar mais, incentivar as nossas políticas públicas dentro das escolas, acreditar nesse potencial. Aí o Brasil ia, porque material humano, gente, é em todo lugar. A gente tem gente boa. Nós temos um exemplo, Rosemar, que a gente aí está com o professor Batata, que esteve lá com a gente. Vamos considerar assim como um jovem, mas uma pessoa aí que já está há uma década fazendo esse trabalho. E a gente vê essa evolução que chegou até a nível nacional nos jogos escolares, colocando dois adolescentes. E aí você falou da questão dos pais. Ele participa, Pereira Barreto, de uma Liga Oeste de atletismo. E ele começou a fazer esse trabalho, porque hoje as mães vão, ou os pais vão, e participam também, isso. Porque tem prova que eles podem participar. Sim, é muito então, importante. Motiva o filho e o filho motiva a mãe. Acaba tendo esse entrosamento, essa cultura esportiva. Que a gente precisa ter. Com certeza. E aí, você falou de uma questão do projeto do SESI. Você pode falar com mais detalhe a respeito do SESI na área do esporte? Então, ou é só atletismo? Não, são várias modalidades. O SESI ele tem um programa que se chama Atleta do Futuro, que é para criança de 6 a 17 anos e tem toda uma metodologia SESI, e que é um programa gratuito. E que toda a cidade pode ter a parceria. Então aí o SESI entra com gestão e uniforme para o município, e o município tem que atender, fazer a gestão, a forma como o SESI coloca. Né? E, por exemplo, hoje a minha filha faz parte do programa Atleta do Futuro dentro da escola, mas isso pode, que a gente fala transferência de tecnologia, que a gente leva para os municípios também. Então assim, todo município pode adquirir, fazer parceria com o SESI, e desenvolver, então, porque é uma cultura esportiva, né? Dentro da cidade. Se chama Programa Atleta do Futuro. Programa Atleta do Futuro. Então você que está assistindo, que é de outra cidade, procure aí o seu representante, né? Para que ele possa conversar lá com o pessoal do SESI. O pessoal vem fazer uma visita. Vem fazer uma visita, explica todo, e aí sai o convênio. Isso. E é gratuito. Tá bom? Bom, nós estivemos aqui 40 minutos, eu acho, deu, mais ou menos. Não tivemos condições de fazer ao vivo, mas hoje vocês tiveram uma aula muito importante. Muito importante. Você atleta, não desista dos seus objetivos. Eu sou atleta master. Eu estou tentando continuar, mas a gente tem outras coisas a fazer, né? Mas eu gosto muito quando a gente conversou a respeito de você vir aqui,
Eu acho que muita gente às vezes não acreditou, né? E eu falei, não, eu vou tentar, vou conversar, porque eu acho, primeiro, honrar e agradecer a você por tudo que você fez pelo Brasil. Então, trazer aqui uma pessoa que dedicou totalmente a sua vida ao esporte, ao atletismo, para justamente fazer com que o nosso país fosse bem divulgado para todos. E segundo, porque tudo que você falou hoje na parte da manhã e agora nessa entrevista vai ser de grande valia para muitos adolescentes, né? A gente percebeu no semblante dos jovens, dos adolescentes, aquela alegria de estar lá e ouvindo, né, as suas dicas de atletismo, tá? Então nós só temos a agradecer. A gente não pode falar que é a última vez, né? Que é a primeira e última, né? As portas vão estar abertas, né? Quem sabe vão estar mais abertas daqui a algum tempo, né? A gente gosta do atletismo, né? E o dia que você pretender vir, de repente vem uma cidade próxima aqui, a gente vai lá, né, acompanhar e tá de portas abertas. Nós estamos de porta aberta, o pessoal gostou muito, muita gente mandando mensagem para mim, né, agradecendo. Não tem que agradecer a mim, tem que agradecer a você que predispôs para vir aqui, lá quase 800 quilômetros, né? E 13 horas de viagem de São Paulo aqui, que não foi fácil, a maratona. Mas enfim, nós agradecemos mais uma vez o canal Pereira Barreto Entrevista, cumprimos com o nosso objetivo de fazer com que mais jovens comecem a praticar o atletismo de forma diferente e com mais efetividade, tá? Então, as palavras são suas para a gente encerrar essa entrevista. Quando você me fez o convite, eu fui olhar a Pereira, mas meu Deus do céu, é muito longe. Mas eu acho que hoje o meu objetivo é esse. Quando você falou, olha, são crianças que vão ouvir, você vai contar a sua história para uma nova geração. Isso para mim não tem preço, gente. Assim, viajei, foi uma maratona, mas assim, chegar de manhã e ver aquelas crianças, aquilo para mim é um presente. E ele saber, dele estar olhando e falando, eu também posso ser, eu também posso chegar. Isso para mim não tem preço, gente. Eu estou saindo daqui muito feliz, porque contei minha história, compartilhei, mostrei para eles que não foi diferente. Que eu, na verdade, quando eu comecei numa quadra, numa escola, comecei correndo descalço e durante a escola foi descalço, porque naquela época era mais difícil ainda ter uma sapatilha. Então, assim, mostrar para essas crianças de hoje que eles podem fazer, eles podem chegar onde eles querem. Então, assim, o maior presente para mim, e sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou retribuir tudo que o esporte me proporcionou. E meu sonho é que muitas crianças possam saber o quanto isso é bom e estar praticando. Então, assim, tudo que eu puder levar para mim, eu estar podendo sair lá da minha cidade e contribuir para o meu país ser melhor, pode ter certeza que eu vou fazer minha parte. E para quem não sabe, ela está voltando daqui a pouco. É um bate e volta. Mais 12 horas de viagem e depois mais outros tantos. Agradecemos o canal Pereira Barreto Entrevista. Você sabe que o canal Pereira Barreto Entrevista, o objetivo é divulgar Pereira Barreto. Fazer com que as pessoas que venham aqui, né, gostem de Pereira Barreto. Ela esteve, a nossa medalhista olímpica esteve no museu de Pereira Barreto, na praia, em outros lugares nós estivemos lá. Então, o objetivo deste canal é divulgar Pereira Barreto. Mais uma vez, estamos aí com vocês e até a próxima, permitindo Deus. Zé Antônio, canal Pereira Barreto Entrevista.